Vamos lá. Preocupado de travar, eu não estou gravando. Então, agora sim, vamos retomar. Eu estou dizendo que resistência elétrica, quando eu ligo uma lâmpada numa DDP, circula uma corrente elétrica. A resistência elétrica é exatamente o valor, a grandeza física que mede essa divisão do U pelo I. O U é em volts, a corrente em amperes, a resistência em ohms. Toda vez que este material for ômico, é porque ele obedece à primeira lei de Ohm. O que é obedecer à primeira lei de Ohm? Eu dizia, se o aumenta, o I aumenta na mesma quantidade. Se o I diminui na mesma quantidade. Tradução, a resistência é constante. Toda vez que for um material ômico, que obedece à primeira lei de Ohm, a resistência é constante. O gráfico de U por I, uma reta inclinada, saindo do 0, 0. Só para eu entender. R eu calculo sobre I. Se for material ômico, esse R é constante. Se não for ômico, o R varia o valor. O gráfico do material ômico, que obedece à primeira lei de Ohm, é uma reta inclinada. Tem o material não ômico. O que é o material não ômico? Aquele que o R não é constante. Aí o gráfico não é uma reta, vai ser uma curva. Bom, resistência elétrica, R, dada em ohms, OHM, ou símbolozinho da ferradura, na verdade, que é a letra sigma em minúsculo. Quilo-ohms significa 10 a mais 3 ohms. Muito comum, exercício em quilo-ohms. Tira o K, põe 10 a terceira. 1000 ohms. Bom, então, resistência U sobre I. Se ele deu U, deu I, eu acho R. Facinho. Fala comigo, estou te ouvindo. Pergunta, Sara? Não, é só porque deixa. Não, ótimo. Eu adoro quando abrem a câmera, porque eu não me sinto tão só. Bom, RU sobre I. Mas, se ele deu U e deu o I, eu acho o R dividindo. Mas, prof, ele não pode dar o R e o I e perguntar o U? Pode. Aí eu passo esse lá para cima multiplicando, ó, fica U igual a R vezes I. Mas ele não pode pedir a corrente? Pode. Como é que eu faço? Passo R aqui para baixo, ó. Então a fórmula é uma só. A fórmula é RU sobre I. Mas eu posso calcular. Se eu quero R, eu escrevo assim. Se eu quero U, posso escrever assim. Se eu quero I, posso escrever assim. Na verdade, vou guardar RU sobre I e faço a passagem matemática, né? Está embaixo, vai lá para cima multiplicando, está em cima, vem para baixo, dividindo e assim por diante. Mas só para quem tem mais dificuldade aí com a matemática, para poder entender os três jeitos que a fórmula pode aparecer. Então, a resistência elétrica, dada em ohms, é o U dividido pelo I. Se essa resistência for constante, é porque eu vou chamar de material ômico. Obedece à primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? O R constante. Tudo bem? Tranquilos? Foi? Tranquilo. Legal. Bom, se tranquilo, essa é a primeira parte. Se ele não for com a fórmula, só insistir com você, vale se ele é constante ou não é, tá bom? Bom, mas aproveitando aqui, peguei um exemplo só aqui para você, ó. U e I. Eu sei que ele é ômico, por quê? Porque é uma reta inclinada, saindo 0, 0. Então você pode pegar qualquer parzinho, o 1 com 0,1, o 2 com 0,2, o 3 com 0,3, o 4 com 0,4. Só um exemplo para a gente entender. Quer a resistência? Pega o U, divide pelo I. O U ou V é a mesma coisa, pelo I. U dividido pelo I dá o R. 1 por 0,1 dá 10. 4 por 0,4 dá 10. Tanto faz o parzinho que você ache, vai dar sempre a mesma coisa, quando ele for ômico. Temos 2 exercícios para fazer. Na verdade, quero tentar fazer 3. Condutor ômico. Escreve como for ômico. Ômico. Ele é ômico, material ômico, condutor ômico. Por quê? Porque a resistência é constante. Como é que eu identifico isso? Fazendo as contas e vendo que o R dá sempre o mesmo. Me dá um outro jeito de eu verificar isso, prof. Só olhando. Quando for um gráfico de U por I e o gráfico for uma reta inclinada.
Porque se ele não for ômico, ou seja, se o R não for constante, aí, se o aumenta, o I pode até aumentar, só que não aumenta na mesma quantidade. Então, aí vai ser uma curva, o R vai variar. Aí pode ser uma curva assim, assado, aí depende do exercício, tá? Bom, o que eu estou dizendo que tem material ômico, esse que é o que mais me interessa quando o R é constante. Mas tem material que ele não é constante. Às vezes o material ele é constante uma parte, outra parte não. O importante, como calculo R? U dividido por I. Tudo bem? Juntos? Legal. Então vamos para o exercício da apostila? O exercício 1 da apostila 14, módulo 83, página 141. Ele dá um gráfico, que nem no outro exercício, de V, U, tanto faz, por I. Só cuidado com a pegadinha, tá em miliampere, tá? Não esquece aqui, ó, miliampere. Milha é 10 a menos 3 amperes, né? Bom, ele quer o R. Você pode pegar o 6 com 3, pode pegar o 12 com 6, tanto faz o parzinho que você pega. Tanto faz. Porque quando é uma reta inclinada, o R é constante. Então, vou pegar o R é igual a U dividido por I. Quem é o 6? Quem é o I? 3. 3 o quê? Miliamperes. O que é mili? 10 a menos 3. Posso também pegar o 12, dividir por 6. Miliampere. 10 a menos 3. Tudo bem? 6 dividido por 3, 2. 10 a menos 3 lá para cima, fica 10 a mais 3. 2 vezes 10 a mais 3 ohms, ou, se você preferir, 2 quilo-ohms. Esse é o exercício 1. Eu pego o R, quero o R, pego o U e o I, o parzinho que corresponde. Só que aqui tinha uma pegadinha, tá em miliampere. Quando for mili, você tira o mizinho, põe 10 a menos 3. Se o quilo é 10 a mais 3, o mili é 10 a menos 3. Mas, professor, isso não é, tipo, não tem que multiplicar para ficar como miliampere. Eu esqueci como é que faz para converter. Então, faz assim, ó. Aqui é 3 miliampere. Aí você Certo. tira o M Uhum. e põe 10 a menos 3. Ah, entendi. Tudo bem? Que aí ele é menor, né? 3 vezes menor, Isso. digamos assim? Isso mesmo. Tá. Quer ver, ó? Vamos aproveitar aqui. Deixe-me... Acho que fiz bobagem. Mas vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui sua pergunta. Deixa eu aproveitar a sua pergunta para a gente escrever direitinho. Ó. Opa. Na verdade, quando eu ia olhando ali, o que eu estou vendo é o 3. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Então, 3 miliampere é igual a 3 vezes 10 a menos 3 amperes. Obrigada. De nada, meu amor, mas deixa eu já mostrar isso de forma decente para você. Tá aqui. Pronto, agora sim. Opa. Então, eu peguei o 3, só que era 3 miliamperes. Então, tiro o mili e põe 10 a menos 3. Tranquila? Aí, como 10 a menos 3 está embaixo, vai para cima, vira 10 a mais 3. Mais 3. Professor, e esse miliampere ou em ampere vai depender da questão, certo? Exatamente. No sistema internacional é ampere, mas às vezes ele faz a pegadinha, põe um submúltiplo para mim. Tá. Tudo bem? Ok. Por exemplo, nesse exercício, ele podia ter perguntado em quilo-ohms. Ao invés de escrever 2 vezes 10 a terceira ohms, ele escrevia 2 quilo-ohms. Então, tá? Mas no sistema internacional é ohms, é ampere e é volts. Tranquila? Mais alguém? Dúvidas? Tranquilos? Ó, o exercício 2, vou para ele. Exercício 2 diz assim: ele fala muita coisa, então vou traduzir para vocês. Um resistor ohmico de resistência 20 ohms, o resistor é 20. Submetido a uma DDP tanto, é percorrido por uma corrente tanto, dissipa uma potência tanto. Ele conta a história toda dele. Aí ele fala: se esse mesmo resistor, de quanto? 20 ohms, for submetido a 100 volts, então esquece tudo aquilo que ele falou. 20 ohms, 100 volts. Qual é a corrente?
Então, ele falou um monte de coisa que não serve para nada, só para me complicar, tá bem? Ó, a resistência é 20. Então, o R é 20. A DDP-U é 100. E eu quero I. Ó, eu posso escrever a fórmula daquele jeito, I igual U sobre R, ou posso simplesmente escrever da forma que eu guardei já. Agora muda de lugar, né? Passo o I lá para cima, passo o 20 aqui para baixo. Vai ficar 100 dividido por 20, vai dar 5 amperes. Então, dos três, RU sobre I, ele me dá 2. Me pergunta o terceiro. Tudo bem? É que ele tinha dado um monte de informação lá que não servia para nada. O que interessava era 20 ohms, 100 volts. Professor, Fala comigo. então se não estiver falando que ele é uma constante, eu não posso deduzir que ele é uma constante. Ou por causa da primeira lei, eu posso deduzir que ele é uma constante. Como é que eu sei? Não. A primeira lei é para materiais ômicos, né? Então, assim, como é que eu sei que esse cara é constante? Apesar de A questão vai dizer isso, professor? Exatamente. Ou ela me diz diretamente, ou me diz indiretamente. Como assim? Por exemplo, esse exercício. É que a fórmula vale sendo ômico ou não sendo, tá bom? Tanto faz. Mas o que é o seu ômico? Ser que a resistência é constante. Então, olha só, ele fala assim, ó, um resistor ômico. Ah, então ele falou para mim, o R é o mesmo, não muda. Tudo bem que ele falou que o R é o mesmo, tá certo? Mas nem precisava. Se é ômico, o R não mudou. Agora, na questão anterior, como é que eu sei que ele é ômico aqui? Como é que eu sabia que eu podia pegar qualquer parzinho? Porque quando é U por I é uma reta inclinada, saindo do 0, 0, significa que ele é ômico. Então, ele é ômico quando o R é constante. Quando obedece à primeira lei de Ohm. E quando que ele obedece à primeira lei de Ohm? De novo, quando o R é constante. Mas como é que eu sei sem fazer a conta? Se eu tiver o gráfico, olhando para o gráfico. Reta inclinada saindo do 0, 0. Aí então ele é ômico. Tudo bem? Ficou claro? Fala comigo. Professor, Sim. Legal. Fala, meu querido. quando a resistência ela é regular, mostrada num gráfico, ela é eternamente horizontal ou vertical? Porque Se para ser for... regular... Eu entendi. Se for ômico, aí vai depender de gráfico do que pelo que, tá bem? Vamos supor que seja um gráfico de U por I. Eu acho que eu não vou ter essa imagem. Tenho sim. Sua pergunta é ótima. Vamos lá. O gráfico, quando é um gráfico de U por I, o R é uma reta inclinada sendo 0, 0. Aí se for um gráfico de R por I, se for R lá em cima e I embaixo, ó, vários valores de I, estou falando para material ômico, né? A resistência não muda, então uma reta paralela assim. Mas se for R por U, para vários valores de U, a mesma coisa, tá certo? Agora, você me perguntou do R por U. Agora, se eu fizer o contrário, se eu inverter, se eu colocar de ponta cabeça, ó, R por U, o R é constante assim. Mas se eu colocar U por R, o R constante, assim. Ó, o mesmo valor de R para vários valores de U. Então, depende do exercício. Tudo bem, Fernando? Entendi. Obrigado. De nada. Agora, o que eu tenho que guardar, não posso esquecer, então, é que quando for um gráfico de U por I, vai ser uma reta saindo do 0, 0. Ok? Beleza? Bom, queria fazer o terceiro exercício. Fazendo os três, eu só pedi os dois, né? Para você refazer os dois. Mas eu vou manter esse método de fazer exercício sempre que a gente tiver aula. Fazer exercício, depois você refazer. Porque para primeiro e segundo ano fundamental a gente treinar essas coisas mesmo. Agora, principalmente do jeito que nós estamos, né? Bom, temos 10 minutinhos só. Deixe-me falar aqui, ler o exercício 3 para você. Ele fala assim, chama o tal do gato, fala. Chama-se gato uma ligação elétrica clandestina entre a rede e uma residência. Usualmente o gato infringe normas, tal. O choque elétrico pode causar um devido gato mal feito, é causada uma corrente elétrica que passa através do corpo. Vamos lá. Considere a resistência do corpo 10 a 5 ohms para a pele seca e 10 a terceira para a pele molhada.
Então, se eu estou seco, a minha resistência é uma. Se eu estou molhado, a resistência do meu corpo é outra. Tudo bem? Se uma pessoa com a pele molhada, então, aí ele falou a pele seca, para quê? Não me interessa. Me interessa a pele molhada. Molhada é 10⁻³. Toca 2 polos de uma tomada 220, qual é a corrente? Se uma pessoa que está molhada colocar a mão na tomada, quanto de corrente passa nele? Essa é a pergunta. Vou lá, pele molhada, esse é o valor da resistência. Ele deu U, ele quer o I. RU sobre I, troca de lugar, fica IU sobre R. Vai ficar 220 dividido por 1000, por 1/10. Vai dar 220 vezes 10 a menos 3. Não deixa a matemática te atrapalhar. Eu posso fazer assim. Ando com a vírgula para cá, diminui o número. Ali aumenta o número. Menos 1 é maior que menos 3. Tá? Ou se você te complica, você põe assim. Multiplica por 10⁻², põe 10⁻² em cima e embaixo. Divide por 100, dá 2,20. Multiplica por 100, dá 10 a menos 3. Com 10 a 2, dá 10 a menos 1. Aqui tinha uma pegadinha do matematiquês. Eu sei que a maioria de vocês tem dificuldade na notação científica aqui, mas andei 2 casas para a esquerda, diminui o número. Então, aqui tem que aumentar. E aí o número negativo, menos 1, é maior que menos 3. Toma cuidado com isso. Fala comigo, por favor. RU sobre I e IU sobre R. Ele queria o choque. Vai ser um choque de 0,2 amperes. 220 miliamperes. O que pode causar dano não é a DDP, é o choque, é a corrente elétrica. Falem comigo, por favor. Tudo bem? Tudo bem? Eu sei que o matematiquês é mais chatinho, né? Bom, o que eu queria... Alguém fala comigo aqui. Tudo certo, legal. O que me interessa de hoje, fundamental, uma fórmula muito importante para nós, é o RU sobre I. Tudo bem? Antes, só para a gente fechar, essa caiu no Enem. Olha o gráfico. Corrente. Olha aqui. Volts. Queria que, para encerrar a aula, vocês me dissessem, é ou não é ômico? É ômico. Como é que você sabe? Ômico. Porque tá reto. Porque tá constante. Tá indo do zero. Reta inclinada saindo do zero. Perfeito. Outro jeito. Olhando aqui, dá para de cabeça ver que está dando sempre a mesma coisa, né? Sempre o mesmo valor. Tudo bem? Só para a gente... E aí o exercício era calcular, dividir um pelo outro. Tá? Era RU sobre I. Bom, tudo certo? Tranquilos? No nosso plano, nós estamos vendo coisas fundamentais para a gente passar aí sim para circuitos, associação em série, associação em paralelo, que são coisas fundamentais para a gente aqui.